havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Carlinhos Mecânico, retificando, tio Carlos, para secretariar a sessão. Ata da 21ª Sessão Extraordinária, em 5 de setembro de 2012. Presidente, senhor vereador Jorge Felipe. Presidente, às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Tânia Bastos, João Mendes de Jesus, Nereide Pedregal, Marcelo Puí, Jorge Felipe, doutor Eduardo Moura, Ivanir de Melo, Eider Dantas, doutor Jorge Manaia, Luiz Carlos Ramos, doutor Carlos Eduardo, Paulo Pinheiro, Carlinhos Mecânico, tio Carlos, Carlos Bolsonaro, Jorge Braz, Paulo Messina, Roberto Monteiro, Bencardino, Márcia Teixeira, Carlos Caiado, doutor Jairinho, Aloysio de Freitas, Cristiane Brasil, Jorginho da SOS, Guaraná, Eliomar Coelho, Leonel Brizola Neto, Vera Lins, professor Washington, Raimon, José Everaldo, João Cabral, Patrícia Morim, 34. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe. Presidente, e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador Ivanir de Melo, a convite. Encerra-se a sessão às 14h48. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Nobres vereadores, boa tarde. Vereador tio Carlos, vereadora Tereza Berger, a todos da Câmara, boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem eu usei um minutinho desse microfone para fazer uma pronúncia em relação às obras do PDBG, que estão sendo conduzidas pela SEDAI em diversos pontos da cidade, né? E fiz um pouco de reflexão e de estudos também, para poder, já que ontem eu falei um pouco corrido, e queria até aproveitar mais um minutinho do meu tempo, para explicar às comunidades que estão sendo assistidas, em especial a região de Vigário Geral e Jardim América. Sabemos que nós estamos em período eleitoral. É natural, né, que os ânimos estejam exaltados e que as refregas sejam intensas. Isso aí é normal. É uma briga para se continuar no mandato. Mas, no entanto, não podemos permitir que tal embargue atinja os interesses coletivos. As obras do PDBG, que já estão atrasadas há muitos e muitos anos, são fundamentais para a nossa cidade e toda a região metropolitana. Até uma criancinha de 5 anos de idade sabe como é importante o progresso. Independente de Copa do Mundo ou Olimpíada. Importantes e fundamentais para a qualidade de vida da população e para nossas gerações futuras. Eu não quero aqui fulanizar, nem criar brigas partidárias, brigas entre parlamentares. O que nós estamos querendo é que obras não sejam embargadas por um simples interesse ou pouco interesse de alguns, porque todos nós sabemos que nós queremos o melhor. E quando eu fui eleito como vereador aqui do município do Rio, eu fui eleito num propósito, numa obrigação de atender tais áreas, tais regiões. E calhou, graças a Deus, dessas obras também chegarem
a esse entorno de onde eu vivo. Pessoas reclamam de poeira, outros reclamam de um asfalto fino, outros reclamam do buraco, outros reclamam que foi asfaltado, não teve quebra-mola. Mas o importante é que está acontecendo. O que não acontecia antes. Eu lembro, eu como político novo, eu lembro que há tempos atrás não tínhamos esse encontro entre governo federal, governo estadual e municipal. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, já que estamos vivendo, né, vereador Luiz Carlos Ramos, um momento ímpar na política nacional. Nós estamos vivendo um momento de renovação, não só política, até os políticos mais antigos hoje já estão se reciclando em relação à modernização. Nós temos um prefeito, que é o senhor Eduardo Paes, que ele realmente vai de encontro às necessidades. E hoje, nós temos, eu citando aqui hoje, 2 bairros que o PDBG chegou em grande hora. Então, não podemos ter aquela guerrinha política, aquela coisa que acontece em época de eleição. Eu fico até assustado em ver que estão chegando as obras e daqui a pouco vem outros querendo embargar, porque um quer levar o nome da obra, a obra tem que ser de fulano, ou outro quer arrastar para o outro lado. Gente, isso para mim é uma das maiores covardias que se fazem com a política. A política, ela é democrática. A política, ela é boa de fazer quando o político tem o compromisso de atender ao nosso povo. E eu quero aqui mandar um abraço amigo, a um engenheiro, que de longas datas eu ouvia falar por nome, e que agora eu estou tendo contato de pessoa, como pai de família também, que é o engenheiro Jair Otero. É uma figura das mais notórias da engenharia nacional. É uma das pessoas que está levando os seus estudos, as suas ideias, para um local onde não se via nada. Um local, quando chovia, era um Deus nos acuda. E agora, próximo de eleições, estamos vendo pessoas querendo brigar por uma coisa que nem é nossa, brigar por uma coisa que é do povo. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer até essa narrativa também, como morador, esquecer um pouco da política. Esperávamos isso há longos anos, vereadora Tereza Berger. Não adianta você olhar de longe e achar o local bonitinho. Importante é quando você pisa, quando você entra, você vê a população com mais qualidade de vida. E em 4 anos do governo do senhor prefeito Eduardo Paes, está se fazendo muita coisa. O Rio realmente está mudando. Isso não é papo de político, não. Isso é realidade. Mas, naquele intuito, tenho certeza de querer fazer o melhor, e talvez nem ter esse tempo ainda, porque essa política ela é feita de 4 em 4 anos, muita coisa há de ser feita. Sabemos disso. Temos as nossas convicções. Mas não podemos criticar, massacrar e até embargar obras que estão acontecendo. Eu quero aqui só deixar essa mensagem para dizer que a briga dos políticos, ela só é boa quando o povo ganha. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu ouvia com muita atenção as palavras do colega Carlinhos Mecânico e, infelizmente, neste período eleitoral acontece tudo. Nós, muitas vezes, somos vítimas dos nossos próprios companheiros aqui desta casa, principalmente companheiros do nosso partido. E isso é lamentável. É lamentável porque o nosso convívio é de 4 anos. Eu acho que, no mínimo, tinha que existir o respeito ao outro, ao trabalho realizado, ao companheirismo, ao dia a dia nosso aqui nesta casa. Porque eu sempre digo o seguinte, eu já geri uma empresa e eu dizia sempre para os meus funcionários, o relacionamento de vocês aqui tem que ser o melhor possível. A convivência tem que ser sempre de tolerância e de amor, porque vocês passam a maior parte do tempo da vida de vocês aqui dentro. Para casa vocês chegam, jantam, depois vem um pouco de televisão, vão dormir, no dia seguinte acordam, voltam para cá. Então, a relação de trabalho, ela tem que ser sempre a melhor possível. Mas, neste período, como eu disse, acontece tudo. E nós, muitas vezes, nos vemos apunhalados por pessoas que jamais esperávamos que houvesse, da parte delas, algum tipo de ação contra nós. Eu, no meu partido, também estou sofrendo bastante, para consolo seu, vereador Carlinhos Mecânico. Mas hoje eu venho a esta tribuna, e já que estamos falando de campanha política, eu venho a esta tribuna manifestar a minha preocupação, manifestar, acima de tudo, o meu repúdio em relação à manifestação de um candidato a vereador, um tal de Babá, que possivelmente repudiado pelo eleitorado do seu estado, onde não conseguiu mais nada, resolveu se apresentar como candidato no Rio de Janeiro. Já teve a rejeição lá em 2008, quando veio candidato, e agora eu diria aos senhores, diante dos fatos, que o nosso eleitorado carioca olhe com muita atenção pessoas como esta. Este cidadão, em 2009, participou de uma manifestação. Eu acho que o ato foi no buraco do Lume, e lá, diante de companheiros do seu partido, ele queimou 2 bandeiras. A bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Estado de Israel. Disse vários impropérios em relação ao Estado judeu. Uma nação democrática, criada através de uma decisão da ONU, quando em 1947 houve a partilha e a Palestina foi dividida. Uma parte para o povo judeu e a outra parte para o povo palestino. Os judeus lá se instalaram, criaram seu Estado, hoje um Estado que é o orgulho da humanidade por todo o seu crescimento, por toda a sua contribuição à humanidade, através da arte, através das letras, através da medicina, através da ciência, através da tecnologia.
um Estado democrático. Eu diria que o único Estado democrático que existe hoje no Oriente Médio. Este cidadão, é verdade que o fato foi lá em 2009, mas, ao acessar o blog dele, eu observo que ele mantém os mesmos pensamentos. E olhem, um cidadão que declara que, se em qualquer país, se num país vizinho, os trabalhadores resolverem se manifestar contra uma empresa, ele até cita a empresa OAS, que é justo que queimem a bandeira do Brasil. Que brasileiro é este que prega que se queime a bandeira do seu país? Para mim, queimar a bandeira de um país é como se estivesse queimando o seu próprio povo, porque a bandeira de uma nação, ela tem um simbolismo muito forte, um simbolismo muito grande. Este senhor, ele declara, logo lá no título lá do blog dele, pelos direitos humanos no mundo inteiro, repúdio ao massacre do povo palestino, ao antissemitismo e ao sionismo. Este indivíduo não sabe o que é sionismo. O que é sionismo? Sionismo foi um movimento criado pelo povo judeu para criar o lar judaico, que, como eu disse há pouco, aconteceu lá em 1947, numa sessão da ONU, presidida por um grande brasileiro, Oswaldo Aranha, que descanse em paz. Então, senhor presidente, eu repudio, sim, as palavras deste sujeito, que não é digno do voto da população do Rio de Janeiro, não. Não é. Porque alguém que queima bandeiras em praças públicas, alguém que prega que se queime a própria bandeira do seu país, não merece respeito, não merece absolutamente nada. Eu queria dizer aos senhores, para concluir, que andou um cidadão, democraticamente, aqui visitando os gabinetes dos senhores vereadores, dizendo que eu havia feito uma manifestação, ou melhor, participado de uma manifestação contra o povo iraniano. Uma mentira. A minha manifestação, uma bandeira escrita, não Ahmadinejad no Rio. Por quê? Porque é um tirano, porque é um ditador. Quando eu me manifestei, foi contra um homem, um ditador, e a favor de um povo, porque este homem viola os direitos humanos dos cidadãos do Irã. Eu não me manifestei contra o Irã, muito pelo contrário, em respeito àquele povo oprimido. Eu sei que o meu tempo terminou, senhor presidente, mas mais uma vez fica aqui o meu repúdio, sim, o meu repúdio a este indivíduo, e que o Rio de Janeiro dê a ele o troco nestas eleições do dia 7 de outubro, porque não merece absolutamente estar aqui, participar do nosso convívio nesta casa. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, demais companheiros presentes. Serei breve, até porque os assuntos acabam se avolumando à medida em que a gente, felizmente, as sessões vêm caindo. Tentamos fazer a extraordinária ontem, esse expediente, enfim, a sessão não nos deu a possibilidade de fazer o pronunciamento, então os assuntos acabaram somando, mas vamos ser sucintos. Primeiro, alertar que a Prefeitura já começou, finalmente, infelizmente, a obra deveria ter sido inaugurada já com esse cuidado. A obra que eu me refiro é a Transoeste, principalmente em relação ao trajeto do Ligeirão. 4 pessoas já morreram atropeladas e agora a Prefeitura começa a estudar. Ontem mesmo tiveram vistorias lá dos engenheiros do CREA, mostrando que
esse era um assunto que, por exemplo, se tivesse ouvido os especialistas que fizeram a Transoeste, quer dizer, a Transoeste não, o BRT em Curitiba, que esse modelo é uma repetição do modelo que foi feito por Jaime Lerner em Curitiba, também tivemos problemas na ocasião, mas já estudando os problemas que haviam acontecido em Curitiba, poderíamos ter minimizado. Mas parece que a Prefeitura já começou a fazer, estão plantando, vão plantar, fazendo barreiras para que as pessoas também, é claro, o cidadão é culpado, não é só falarmos aqui da Prefeitura, o cidadão que descuidadamente não atravessa no sinal, ou então não olha para o lado, aqui não cabe dizer que a culpa é só da Prefeitura. Pelo contrário, a culpa da Prefeitura é não fazer exatamente o que está fazendo agora. Por exemplo, criar dificuldades, embaraços, para que o cidadão atravesse na faixa, para que possa realmente respeitar o sinal, porque quando uma pessoa morre, já morreu, e aí a culpa também é de todos nós. Não adianta aqui culparmos A, B ou C, sabemos que a Prefeitura tem a sua parcela, mas, é claro, o cidadão descuidado realmente também colabora para que os acidentes aconteçam. Então, a Prefeitura parece que está tomando já providências e vamos torcer que essas tragédias não voltem a acontecer. O assunto que eu queria dizer agora, é claro, amanhã, independência do nosso país, 7 de setembro, o desfile cívico é muito importante, nossas crianças, os nossos jovens, amor à pátria. Sabemos que muitos só entendem pátria em época de eventos esportivos, né, época de Copa do Mundo, mas pátria é muito maior do que isso, o respeito, o amor. Outro dia fui a um debate, senhor presidente, e aí uma das perguntas é que acabaram com a matéria USPB, o que o senhor acha disso? Na verdade, a gente sabia que tinha uma direção pelo militarismo, mas ensinar o hino nacional, amor à pátria, os valores que nós temos que ter, justamente ao respeito, aos símbolos. A vereadora que me antecedeu falou que até candidatos aí a vereadores pregam queimar a bandeira brasileira, enfim, isso mostra a falta de respeito que as pessoas têm com o símbolo maior da nossa pátria, que é a bandeira nacional. Então, que amanhã tenhamos um dia de festa cívica, de cidadania e muito especial. E queria apenas retratar agora, senhor presidente, que quando Dom Pedro levantou o braço lá e pôs lá a espada e disse independência ou morte, nós não livramos de muitos problemas. Ainda, por exemplo, nossa pátria ainda não é pátria livre das drogas, senhor presidente. Ontem mesmo, lendo uma matéria, que o Brasil, a nossa nação brasileira, tem que se envergonhar, porque somos, em relação ao consumo do crack, número 1 do mundo, senhor presidente. É a nação que mais consome crack. E é isso que nos deixa triste. Temos um problema seríssimo. Só perdemos para os Estados Unidos no consumo da cocaína, senhor presidente. E essa pátria não é pátria livre, porque quem vive nas drogas realmente tem a sua vida toda ela amarrada ao que pior existe no mundo. Então, é claro, estamos aqui como vereadores da cidade do Rio de Janeiro, temos limitações constitucionais, mas esse é um discurso que todos nós temos que nos preocupar. A própria Secretaria de Prevenção às Drogas, que foi extinta pelo prefeito Eduardo Paes, que eu me lembro muito bem, no momento eleitoral, no segundo turno, um dos discursos maravilhosos, ele tem uma opinião divergente, contrária do então candidato Gabeira. Ele falou que ia fazer realmente uma política de prevenção de excelência. E aí até colocou a posição do Gabeira, que é pela descriminalização da maconha, enfim. E o que o prefeito Eduardo fez? Ao assumir, em 1º de janeiro de 2009, extinguiu a secretaria do ex-prefeito César Maia, que era uma secretaria que mostrava resultados concretos, inclusive como referência para o Brasil inteiro. E o que o prefeito Eduardo Paes fez? Voltou a falar de prevenção às drogas. Voltou a falar, agora, no momento eleitoral, falando do crack. Temos, assim, um lampejo. O secretário Rodrigo Betlin, que, quando assumiu a secretaria, fez a internação compulsória. Eu até entendo que tem a sua relevância, apesar das críticas. Tem aqui a vereadora Andréa Gouveia Vieira, que está muito atenta a essa questão. Não adianta tirar a criança do meio da rua, aliás, adianta, já é melhor. Mas também não dá a verdadeira oportunidade desse tratamento. É o que está acontecendo nas casas, nos abrigos, e com grandes suspeitas
de dinheiro investidos, que não falta dinheiro, falta vontade política e agora responsabilidade. O poder público e esta casa também tem que fazer. Eu já fui a esses locais e o dia que fui, fiz críticas contundentes. E não adianta ter o dinheiro, porque são milhões que estão sendo destinados à Casa Espírita Teslu. E aí eu fui no Bezerra de Menezes, fui no Ser Criança também em Guaratiba, e falei, mas é isso? É essa propaganda toda? Eu estava esperando que a gente tivesse ali médicos, mas me informaram que o médico vai de 3 em 3 dias. Inclusive tem denúncias de medicamentos vencidos. E isso tudo tem que ser verificado. Acionei o secretário Rodrigo Betlin, apesar da boa intenção, não adianta. À medida em que nós temos que estar rigorosos e vigilantes a essa questão. Então, cidadão brasileiro, amanhã, o dia da independência brasileira, nós temos que também nos envergonhar, à medida em que a nossa nação está cada vez mais mostrando ao mundo como temos um país irresponsável em relação às drogas. Ele é tão irresponsável, senhor presidente, que ontem no jornal, O Dia, um artista, Diogo Nogueira, faz o seguinte pronunciamento. Assim, senhor presidente, como se fosse natural. Eu adoro fumar maconha. Afinal de contas, quem nunca fumou um cigarrinho de maconha? E aí, senhor presidente, são os nossos ídolos. Quando eu falo que o Anderson Silva, que como atleta, como símbolo, como um homem que realmente deu a volta por cima, se tornou um grande ídolo do esporte, quando eu digo para ele, poxa, Anderson Silva, fazer propaganda de álcool, claro que eu sei, e é um paradoxo, um grande atleta com rendimento de excelência não pode absolutamente fazer propaganda de álcool. Ah, ganhou dinheiro, pô, mas será que ele precisa ganhar mais dinheiro? Dizendo que álcool é legal? Que álcool só faz bem? Para crianças, porque o adulto maior de 18 anos, a gente até entende. Cada um tem as suas escolhas, as suas responsabilidades. Mas uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, não, senhor presidente. Isso que nós precisamos colocar. A questão, quando certa vez um ex-presidente da República, eu entendo a discussão, tem que ser uma discussão democrática sobre a descriminalização da maconha, mas nós temos que ter verdade nessa discussão. Nós não podemos aceitar um ex-presidente da República, como Fernando Henrique Cardoso. Eu entendo, homem inteligentíssimo, brilhante, se o país viveu e vive questões significativas de avanços, devemos a Fernando Henrique Cardoso. Nós não podemos negar isso. Mas em relação às drogas, pelos pronunciamentos que eu tenho visto, eu até perguntei quando ele disse que uma vida sem drogas é como uma vida sem sexo. Eu fiquei estarrecido com isso. E é claro que eu sei que ele é um homem inteligente, acho que a sociedade tem que ter discussão, sim, pela discriminação das drogas, mas que com verdades, com mentiras não. Diogo Nogueira, amigo, dizer que fumar maconha é legal, não sei aonde. Eu sei que se o senhor andar um diazinho por Madureira, bairro que o senhor conhece, seu pai conhece, vai ver a Cracolândia, senhor Diogo Nogueira. Do Morro do Cajueiro, onde crianças de 8, 9, 10 anos, não é maconha. Não é maconha? É crack. Mas pode ser maconha também. É uma droga psicoativa, uma droga psicotrópica, que mexe com o sistema nervoso dessas crianças. Então, essas eram as minhas colocações. Então, que o dia de amanhã seja um dia de festa cívica, mas também que seja um dia de reflexão. Cidade, país livre, é país sem drogas. País livre é país onde a gente consegue dizer sim à vida e não às drogas. Lícitas e principalmente as ilícitas. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente, colegas presentes ao plenário. Primeiro, gostaria de referendar tudo o que o tio Carlos acabou de dizer. O tio Carlos tem sido incansável nessa busca e nessa luta para proteger as crianças, para dar um tratamento correto, decente a quem precisa desse tratamento. E sabe, tio Carlos, eu fico muito impressionada
como as meias-verdades são ditas, né? É sempre assim, a gente passa pela verdade, mas não é bem a verdade, né? A verdade não está ali daquele lado, está do outro lado. Então, o que a gente ouve dizer? O prefeito tem dito na campanha eleitoral, disse, não, minha política de recolhimento compulsório, ela parte do meu princípio de que, se eu visse o meu filho naquelas condições, eu recolheria o meu filho e levaria para a internação. Eu também, mas eu tenho certeza que ele não internaria o filho dele nessas casas em que ele está internando as crianças que ele está tirando da rua. Esse é que é o problema. É muito bonito o discurso do prefeito, né? Um discurso que toca todo mundo. Quem é que quer ver essas crianças do jeito que elas estão, totalmente zumbis, né? Totalmente incapazes de pensar, meninos muito doentes, muito frágeis. A gente não quer vê-los, isso incomoda. Mas a retirada deles da rua não pode ser só para tirá-los das nossas vistas, tirá-los dos nossos olhos, porque isso nos incomoda. Para que você possa dizer, estou fazendo com eles o que eu faria com meus filhos, tem que ver o local onde essas crianças estão sendo acolhidas. Não existe tratamento, não existe uma política que regre, que estabeleça. Presidente, o senhor é médico, o senhor sabe que cada caso é um caso dessas crianças, que não pode chegar lá e dar uma injeção para dopar por 24 horas, para acalmar aqueles que chegaram, igual para todos. É uma receita só. Não tem um médico presente. O médico vai 1, 2 vezes por semana. A prescrição fica lá, automática, para quem estiver lá comprar e dar. Então, é muito grave, porque são as meias-verdades que são ditas para conquistar voto numa eleição. E não há o debate. Nós não temos tempo para o debate. Infelizmente, fala-se muito. O Poder Executivo fala muito sozinho, falou sozinho durante 4 anos e continua falando sozinho na campanha eleitoral. Então, as pessoas precisam de se decidir com as informações na mão, com todos os dados disponíveis, para poder decidir. Todo mundo tem o direito de decidir, mas não pode decidir com a meia-verdade, porque senão será um meio voto que é dado, e não um voto consciente, um voto integral, numa política pública que não existe para as drogas. Não existe. Então, é preciso recolocar as coisas no lugar. Gostaria de comentar também, presidente, a fala da minha colega, Tereza Berger, né, que foi nessa Câmara, e quero dar o meu testemunho, de uma coragem ímpar, principalmente por ter sido a primeira presidente de uma comissão de ética que essa casa teve. E eu não preciso dizer para ninguém como é difícil essa tarefa nessa casa, né? Vimos aí, há um corporativismo enorme dentro do Legislativo, não é só dentro do Legislativo, há corporativismo em todos os lugares, há corporativismo nos médicos, nos advogados, nos jornalistas, nos políticos, né? A tendência é que se forme corporações, e as corporações se defendam, acham que estão se defendendo, quando, na verdade, quando uma coisa não está correta, a grande defesa é botar aquilo para fora. A grande defesa de todas as corporações é colocar a luz ali onde as trevas não permitem conhecer a verdade. Então, Tereza Berger, tenho certeza que passou por situações bastante complicadas, né? Até mesmo pedir um documento nessa casa foi complicado, né? Foi complicado. Tivemos aí até ameaças de que ela iria ser submetida ao Conselho de Ética que ela presidia, porque ela pediu um documento à mesa diretora. Então, acho que Tereza Berger, quando vem aqui e faz esse discurso que ela faz, né, sobre um tema
que veio à tona por conta da campanha eleitoral, né? Que foi uma bandeira queimada por um filiado a um partido. Que partido não tem filiados de todos os tipos, né? No PSDB, eu posso dizer com certeza que tem vários que eu não gostaria que estejam ali do meu lado, naquele partido. E tenho certeza que a Tereza, quando vem aqui para condenar, né, a atitude de um militante partidário que queima uma bandeira de um país, é preciso que seja dito que esse é um fato isolado. Até porque, como disse a Tereza, se você vai no blog desse candidato, que hoje esse militante é candidato a vereador, se você vai no blog dele, ele quer queimar todas as bandeiras. Ele propõe que se queime todas as bandeiras, que todo mundo que queira protestar contra alguma coisa, queime uma bandeira, seja a de Israel, a dos Estados Unidos, a do Brasil. Enfim, não é uma questão contra Israel, é uma questão de uma postura radical e condenável de uma pessoa que não respeita símbolos, que podem não ser importantes para ele, mas é importante para outros, para a sociedade, né, para as sociedades, né? Então, usar esse fato para atacar uma candidatura, acho que foge bastante ao bom senso. E aí aproveito para falar sobre a questão das milícias, que é outro tema que anda permeando muito o nosso debate político, né? Porque parece que milícia não existe no Rio de Janeiro mais. Do jeito que se reage quando se aponta com objetividade, com nomes, a presença e a pressão e a infiltração, vamos dizer assim, que o poder das milícias ainda tem dentro do legislativo, dentro do executivo, parece que está se cometendo um crime. Não se pode falar nisso, isso não existe. O nosso prefeito, por exemplo, está cheio de saia justa com relação a esse tema. Esse tema é o único tema que aparentemente tira ele do sério. Não deve ser à toa. Por quê? Alguém me chamou, não? Se tira ele do sério, é porque deve incomodá-lo. Porque se não incomodasse, ele conseguiria lidar muito bem com essa questão e falaria dessa questão, mas ele quer fugir, ele tergiversa, ele contra-ataca, chamando a pessoa de leviana, né? Não é. Quando o candidato Marcelo Freixo diz que o prefeito Eduardo Paes licitou as cooperativas de vans da Zona Oeste, todas, licitou todas as cooperativas da Zona Oeste, e essas cooperativas são dominadas pelas milícias que levam o terror a esses bairros da Zona Oeste. Ele não está sendo leviano, ele está relatando um fato confirmado nas audiências públicas que tivemos nessa casa, inúmeras, com o secretário de Transporte, Alexandre Sansão. Eu, diversas vezes, nessas audiências públicas, chamei a atenção do secretário de Transporte para o fato dele estar dando legalidade a cooperativas criminosas, que maltratam os cooperativados, que obrigam os cooperativados a pagar uma taxa acharcante para a diretoria dessas cooperativas, que são cooperativas falsas, não são cooperativas legítimas. E cobrei dele, mas, secretário, é isso mesmo que vocês vão fazer? Além da lei, existe uma lei que diz como é que tem que ser feito. Além da lei dizer que não pode ser por cooperativas, que as vans são permissionários individuais, então já existe aí uma
uma razão por si só para isso não ter sido feito, o senhor não tem medo de estar legitimando grupos criminosos nessa cidade? E ele me respondeu mais de 2, 3 vezes: vereadora, a Secretaria de Transporte não é polícia. Se tem criminoso ali, que a polícia prenda. Não cabe a mim discutir essa questão. Então, esta omissão, né, porque não é omissão, né, porque não é uma omissão, né, é uma vontade objetiva de ajudar esses grupos criminosos. Desculpe, mas não pode ser de outra maneira a colocação dessa questão. E há uma explicação para isso. Há uma explicação para isso. Quando o candidato Eduardo Paes foi para o segundo turno com o candidato Gabeira, as vans dessa cidade faziam campanha aberta contra o candidato Eduardo Paes, porque ele disse na campanha, no primeiro turno, estava lá no programa dele, que ele ia acabar com o transporte alternativo. Não haveria vans no governo dele. Vocês podem imaginar o escarcéu, como é que isso foi um estopim nesse setor. Muito bem. No segundo turno, o prefeito foi convencido de que ou ele se entendia com as vans e mudava o discurso dele, ou ele ia perder as eleições. Que não perdeu por 25 mil votos. 25 mil votos. Ele ganhou a eleição. Ele se reuniu com o pessoal das vans, as cooperativas todas lá de vans, da Zona Oeste, e fez um acordo. Eleito, vou fazer licitação e vocês serão legalizados. Cumpriu a promessa. Uma das primeiras reuniões que ele fez, quando entrou no palácio, quando assumiu a prefeitura, e tem fotos mostrando essa reunião, essa foto existe, essa foto está, inclusive, na internet. Se você colocar lá o prefeito Paes e a milícia, os milicianos de Paes, você vai ver lá um monte de coisa aparecendo. Essa foto está lá. Ele fez a licitação, comprovado aqui várias vezes pelo secretário municipal de transporte, Alexandre Sansão. O que mudou? Por que as vans fizeram outro dia uma manifestação aqui na porta da Câmara? O que mudou foi uma reportagem que saiu no Fantástico, no ano passado, mostrando que todas aquelas cooperativas que ele licitou, que ele legalizou, que ele transformou em coisas decentes da vida da cidade, estavam e eram e são envolvidas com o crime. Com o crime. No dia seguinte a essa reportagem do Fantástico, o prefeito baixou um decreto cancelando as licitações, todas que ele já tinha sido feito. E vindo com o discurso de que ele fará a entrega aos autônomos, uma a uma, da permissão da condução da van. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o prefeito, mais uma vez, mostra uma característica dele, dessa meia-verdade, dessa tibieza. Ele se esconde, ele não assume. Quando a coisa vem em público, ele finge que não foi com ele, né? E isso aqui nessa casa apareceu muitas vezes. Quantas vezes nós votamos projetos de lei aqui, em que a autoria dos projetos estava escondida sob o nome de um vereador, ou o nome de comissões da Câmara. Assim foi
com o projeto de lei de Peu das Vargens. Assim foi com a taxa de iluminação pública, para citar dois que me vêm imediatamente à lembrança. Eu acho que isso é característica de um prefeito, que já foi o número 25, depois foi o número 45 e agora é o número 15. Não é? Eu posso... Foi quanto? Qual? E já foi 43, esse eu nem me lembrava mais. Posso... E muitos outros mudaram muitas vezes de partido. Mas o nosso prefeito... Vereadora, solicito concluir. Vou terminar, encerrando mesmo. O nosso prefeito, Eduardo Paes, ele inovou ao mudar da última vez de partido, porque ele tinha acabado de chamar o presidente da República de ladrão, e o filho do presidente da República. Foi muito grave. Ele era da CPI do Mensalão, que está agora sendo julgado e as pessoas condenadas. Ele queria a condenação do presidente da República, do presidente Lula. Pois a ambição do poder é tão grande, pelo poder eu sou capaz de entregar a minha dignidade, a minha seriedade, a minha identidade, que ele se ajoelhou perante a primeira-dama do país e pediu desculpas por ter suspeitado da correção e da honestidade do presidente da República e do filho dele. Isso não é à toa. Quem faz isso carrega dentro de si a possibilidade de ficar fazendo isso o tempo todo. Então, não adianta ser apenas um bom síndico, que essa cidade precisa ter, e não está tendo, porque nós temos um síndico que vive mais da propaganda do que realmente do bom trabalho, de qualidade. Tem muita propaganda, tem trabalho, mas tem muito mais propaganda que trabalho. Mas nós precisamos também de ter um político de caráter, um governante que tenha caráter. A política não pode ser feita com P minúsculo. A cidade do Rio de Janeiro não precisa só de síndico, precisa de ter uma política à altura de uma cidade maravilhosa, de uma segunda mais importante cidade em termos econômicos do país, o centro da vanguarda cultural desse país. Aqui as coisas acontecem e o país vai atrás. É aqui que a gente comanda. Nós não podemos ter um prefeito que diminua a importância da política, que acha que vale tudo, porque eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro. Então, eu passo por tudo, eu atropelo todo mundo e vou atrás do poder pelo poder. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, nobre presidente Rosa Fernandes, caros colegas. O que me traz a essa tribuna são dois assuntos. O primeiro, houve um discurso da tribuna, há alguns dias atrás, da nobre vereadora Andréa Gouveia, sobre o número de crianças fora da creche e escola na área da Rocinha. Esse dado me chamou muita atenção, porque, como os colegas sabem, eu sou presidente da Comissão de Educação e Cultura, e é a nossa obrigação zelar, entre tantas outras coisas, justamente pelas crianças em sala de aula. E nós começamos a fazer, então, nossa própria pesquisa, né? Eu fiz a pesquisa técnica, agora quero estabelecer essa importante premissa, porque
apesar de saber que a vereadora está fazendo campanha para um prefeito de oposição, não acredito que essas considerações feitas no plenário tenham tido motivação política, conhecendo a vereadora, e tão somente foram técnicas. Então, a resposta a isso, até para os próprios pais, será técnica. Nós fizemos um levantamento junto ao IBGE e a população da Rocinha é de 69.356 pessoas, né? São 69.356 habitantes. Desse total, estão na faixa citada pelo discurso da vereadora, crianças de 7 a 14 anos, 9.135 crianças. Ora, só com esse dado já mostraria ser impossível que 1.466 crianças estivessem fora da escola. Porque num universo em 9.135, 1.466 representam 16,05% das crianças. Portanto, quase uma criança a cada 5 estariam fora da escola na comunidade da Rocinha. Isso é uma realidade impossível até nos municípios mais pobres do Brasil, né? Então, essa realidade, esse número me chocou bastante. Nós, então, fomos às informações da própria secretaria. Nós temos várias escolas, como a escola Joaquim Nabuco, em Botafogo, a escola México, também em Botafogo, a escola Joaquim Borges e CIEP Presidente Agostinho, no Maitá, são todas escolas fora da Rocinha. Escola Penedo, em Copacabana, mais 3 escolas na Lagoa, mais 4 escolas no Leblon, 5 escolas no Leblon, 7 escolas na Gávea, 4 no Jardim Botânico, 1 no Vidigal, 1 em São Conrado, que tem crianças da Rocinha estudando, além de 3 da própria Rocinha. O total informado pela secretaria é de 10.395, sendo 8.280 em escolas fora da Rocinha e 2.115 dentro da Rocinha. Se a gente somar o total, crianças de 6 e de 5 anos, ao total do IBGE, você vai chegar a um número muito próximo desses 10.000 do total enturmados em escolas. Portanto, o número de 1.466 é matematicamente errado. Esse número foi passado de uma forma errada, o que suscita uma outra preocupação. Como esses dados foram obtidos? Como esses dados, evidentemente a vereadora não inventou os dados, ela tirou foto de uma placa de uma UPA, e o fato é, uma vez que esses dados estão errados, são dados inverídicos, como que esses dados foram colocados ali, né? Teoricamente, esses dados são coletados por fichas de pacientes, não são pessoas que fazem censo, são pessoas que fazem coleta administrativa de dados. Então, isso é muito passível a erros. Agora, erros, você tem uma margem aceitável, né? O número informado pela secretaria era de 66, apenas 66 crianças estariam fora da escola de ensino fundamental e já foram enturmadas, e outras 38 crianças estariam, 38 crianças estariam sem turma na educação infantil, que aí tem aquele problema, infelizmente, que todos conhecem, do passivo de vagas e do sorteio. Agora, 66 para 1.466 é uma margem de erro inaceitável, não é? É uma margem de erro absurda e até curiosa, porque, veja, para 1.466 é uma diferença de 1.400 ou 14 na frente, né? Então, estamos no meio de um processo eleitoral, né? Eu acho que é de bom tom que a educação não seja alvo de acusações levianas, armações levianas, porque esse número apareceu lá de alguma forma,
E nós temos esses números claros aqui, números reais claros aqui, que comprovam que isso seria impossível, né? E contra números não existem argumentos, né? Não há 1.466 crianças fora da escola, né? Quem levantou esse dado? Aí volto para a questão importante, como esses dados foram levantados de forma errada, né? E que tipo de políticas públicas esses dados levantados de forma errada acarretam, né? Que tipo de alterações, de prejuízo às políticas públicas esse tipo de dado errado acarreta. Eu quero pedir à Prefeitura, à Secretaria de Saúde, que faça um levantamento urgente sobre esse caso, porque se há erro na Rocinha, é possível até que haja em outros locais, e isso pode estar atrapalhando políticas públicas de educação. É importante que esse profissional responsável por ir com a canetinha lá e colocar o 14 antes do 66, que saiba por que ele fez isso e se ele, a serviço de quem ele teria feito. E aos pais e às mães de crianças que porventura ainda estejam fora da escola, né? A Secretaria passou uma informação de que todas já foram enturmadas, mas sempre há, diariamente, pode haver uma ou outra evasão, se estivermos errados, né? Nós temos, como sempre tivemos, a comissão à disposição, pelos telefones da própria Câmara, da ouvidoria, não deixem de ligar para nós, no 3814-1362, é a ouvidoria da Câmara, ou ainda o e-mail direto da comissão, que é comissão, sem o acento tio, educação, sem o C cedilha e o tio, e cultura, tudo junto, @câmara.rj.gov.br. É importante saber que, se houvesse 1.466 crianças num universo de 9.000 fora da escola, seriam incompetentes não só a Secretaria, mas também esta Comissão de Educação e o próprio Conselho Tutelar, além das próprias mães. Portanto, esse número é irreal, comprovado matematicamente, resta à Prefeitura imediatamente apurar o responsável por esses números terem sido divulgados dessa forma, né? E a serviço de quem? Lembrando que ele atrapalha políticas públicas importantes para a educação. Eu quero iniciar o segundo assunto, também a Secretaria Municipal de Educação. O segundo assunto é uma denúncia que me chegou hoje da Associação dos Agentes de Portaria das Escolas Municipais do Rio, entidade que representa 5.000 porteiros de escola. As denúncias são muito sérias e as CREs, que são as responsáveis pelos contratos, devem imediatamente chamar os responsáveis dos contratos a explicações. Nós enviaremos os ofícios com essas denúncias recebidas, encaminhar para os senhores também. São exemplos dessas denúncias. A empresa contratada, VEPAR, não dá cesta básica, atrasa as cestas básicas, e quando dá as cestas básicas, ela no valor de R$50, sendo que a Prefeitura paga por essas cestas básicas R$120. Nós fizemos aqui uma CPI, o tio Carlos participou junto comigo, Paulo Pinheiro foi presidente, mais 2 colegas. Nós fizemos uma CPI dessa empresa que fazia indicações políticas, recebia indicações políticas para contratação. Nós fizemos essa CPI justamente para impedir essas indicações políticas. Ora, a empresa assinou o acordo de que não aceitaria indicações políticas. Até aí tudo bem. Agora chegam essas denúncias gravíssimas. Repito, primeira, a cesta básica que a Prefeitura paga R$120, que as CREs assinaram esse contrato com essa empresa, não chega aos profissionais, raramente chega. Estão devendo 4 cestas básicas no período de 1 ano e 3 meses. E quando a cesta básica chega, é no valor de R$50. Os produtos somados são de R$50.
A empresa Amazan, que é a terceirizada para recreadoras de creche, Nobre Tio Carlos, ela paga em ticket. A prefeitura deposita um valor, ela repassa esse valor em forma de ticket de alimentação. Aí não tem dúvida. Agora tem uma denúncia mais grave ainda. Os funcionários estão sendo coagidos a assinar que receberam vale transporte, sendo que não receberam. Então a prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro está sendo ludibriada porque nós pagamos a essa empresa e a empresa não repassa aos funcionários e faz com que eles assinem como se estivessem recebendo. Além disso, o uniforme, os funcionários já estão há 1 ano e 3 meses, esperando pelo uniforme que até hoje não chegou. O salário de julho foi pago com atraso no dia 25 de agosto. O salário deste mês de julho foi pago este mês com atraso de mais de 20 dias. O que é importante lembrar, excepcionalmente à prefeitura, é que o que define subordinação, o que define vínculo empregatício, é um tripé de horário fixo, subordinação direta e salário fixo recorrente todo mês. Se houver um desses 3, e no caso dos porteiros há esses 3, os porteiros chegam na escola, recebem a ordem da diretora, primeiro. Segundo, recebe salário fixo do mês. Terceiro, tem horário fixo, a prefeitura pode ser responsabilizada solidariamente a pagar INSS e outras contribuições. Então, daí é absolutamente importante que a prefeitura imediatamente faça essas denúncias, apure. Existe um controlador, evidentemente, para esse contrato. A prefeitura tem que imediatamente fiscalizar, porque essas denúncias que chegaram são muito, muito sérias. Nobre vereadora Rosa Fernandes, uma parte ao vereador Tio Carlos. A parte concedida para o vereador Tio Carlos. Dá tempo. Alô, obrigado. Nobre vereador, também recebi denúncias dessa empresa VEPAR e gostaria exatamente, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação, que a gente pudesse até marcar com a secretária Cláudia Costin, porque talvez ela não saiba dessas denúncias. Até porque temos que cobrar do prefeito Eduardo Paes, porque esse contrato, com certeza, tem cláusulas que precisam ser realmente aplicadas. À medida em que esse descumprimento da cesta básica, eu até, no primeiro instante, achei estranho, mas as informações de atraso de salário, tudo isso, queria que Vossa Excelência, quero ser solidário como presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente e possamos encaminhar aí de forma imediata, pelo menos um requerimento de informações para saber se a Secretaria Municipal de Educação está ciente para que a gente possa cobrar exatamente que esse contrato seja feito na íntegra, com as responsabilidades assumidas. Tenho certeza que Vossa Excelência irá encaminhar esse pedido. Obrigado. Faremos em conjunto. Uma parte é a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Vai. Vereador Messina, eu queria comentar com o seu comentário. Com a parte a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Muito obrigada, presidente. Eu queria comentar o seu comentário anterior. Primeiro dizer o seguinte, esse placar da saúde da Clínica da Família, né, que está aqui, e que fica de pendurado lá na parede da Clínica da Família, todo bonitinho, e é muito bom, porque é uma coisa muito transparente, é o retrato do que os agentes comunitários de saúde levantam quando eles vão de casa em casa cadastrar as famílias, ou quando as pessoas vão à Clínica da Família para serem atendidas. Essa Clínica da Família é só de um pedaço da Rocinha, porque lá tem 3 áreas de clínicas de família. Então, essa daqui, onde estão esses números, a população estimada é de 44 mil pessoas, né? Já foram cadastradas 32.584, famílias 11.512 e visitadas 2.906 famílias. Bem, o que chama atenção, aí você tem vários indicadores de lixo, destino de lixo, de fezes e urinas, água consumida no domicílio, abastecimento de água, crianças acompanhadas pelos agentes comunitários,
as visitas realizadas pelos auxiliares de enfermagem, pelos médicos, o número de consultas, gestantes que fazem os exames pré-natal, tudo está lá, é bem bacana. Há um ano está lá esse dado da escolaridade, que é uma coisa absurda, e que eu espero não seja real. O problema é que eu, há um ano atrás, já chamei a atenção do secretário de Saúde, Dr. Hans, em audiência pública aqui, da secretária de Educação, Cláudia Costin, do Instituto Pereira Passos, num seminário que foi feito no Instituto Pereira Passos, dizendo o seguinte: gente, se isso aqui é verdade, se nós temos 39% das crianças de 7 a 14 anos fora da escola na Rocinha, é para imediatamente ir atrás dessas crianças, porque essas crianças estão cadastradas, o nome delas está lá, a residência delas, o local, pai e mãe, está tudo lá. Isso é muito grave, que há um ano esse indicador e esse número esteja lá, como a realidade, o retrato da realidade. E aí, vereador, é o seguinte, não tem jeito, eu tenho que acreditar nisso, porque eu já levantei a desconfiança, eu já pedi providências, eu já fui lá, eu já falei com todo mundo, já falei com a OS que cuida daquela clínica da família. Quando você bota em dúvida um desses indicadores, você bota todos. Esses indicadores vão para o Ministério da Saúde. A vida da cidade está registrada aqui, isso é um índice oficial. Então, se não é a realidade, se está errado, se a conta foi feita errada, tem que ser consertada imediatamente. Enquanto não for, é isso a verdade. E o pior, mais grave, nas outras clínicas da família, que ficam uma lá em cima no posto de saúde Alberto Seib, e a outra lá embaixo no Delamare, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O retrato é o mesmo. O índice altíssimo de crianças de 7 a 14 anos não matriculadas. Então, é muito preocupante isso. E eu acho um absurdo que ninguém tome uma providência. Eu acho um absurdo. Aliás, acho um absurdo que isso não vire manchete dos jornais do Rio de Janeiro e matéria de televisão. Porque é muito grave. Vereador Paulo Messina, horário para concluir. Vereadora Rosa Fernandes, eu queria só 1 minuto para a conclusão. Nobre vereadora Andréia, eu prefiro acreditar nos dados do IBGE e da Secretaria de Educação do que nos dados da recenseadora, da técnica que faz, às vezes, de agente comunitária. Porque, veja, como ele disse, são 69 mil a população inteira da Rocinha. E na idade de 7 a 14 anos, temos 9.135 crianças. Dessas 9.135 crianças de 7 a 14 anos, 1.466, só nessa creche, só nessa UPA, representariam 16%. É um número absurdo para qualquer cidade do país. Mas a gente continua o debate na ordem do dia. De qualquer forma, eu pedi à Secretaria de... Essa conta, não somos nós que temos que fazer ou refazer. Essa conta é o que está lá, é a conta oficial. Quem tem que refazer é o Poder Executivo. Se está errado, que refaça e apague. Não. A gente não pode supor. Vereadora, existe uma nota... Eu queria pedir aos nobres vereadores que encerrassem, porque nós estamos entrando na nova fase. A gente continua um novo expediente. Concluiu. Muito obrigado, vereador Paulo Messina. Vereadora Rosa, desculpe. Só existe nota da Secretaria de Saúde dizendo que esses dados não são oficiais e que os dados oficiais são da Secretaria de Educação. Vamos continuar na ordem do dia. Obrigado. Obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência à proposição recebida. Requerimento número 1887/2012, autoria do vereador Dr. João Ricardo.
Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Marco Antônio Neves Cabral, presidente nacional da Juventude do PMDB. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Palavra pela ordem, o nobre vereador Ivani de Mello. Com a palavra, vereador. Presidente, eu apenas estou comunicando a ausência do nosso presidente efetivo, Jorge Felipe, que foi por motivo de atendimento odontológico neste mesmo horário. A palavra pela ordem, vereador Paulo Messina. Pela ordem, só, vereador Paulo Messina, só para o vereador doutor Edson da Criantinina, pediu para justificar a ausência dele, que já foi comunicada à presidência, em função de um seminário que ele está comparecendo ontem e hoje. Obrigada, presidente. Com a palavra pela ordem, vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Colegas, só para concluir o raciocínio, esse cálculo, vereadora, na verdade, eu tenho que fazer pela comissão de qualquer forma, né? Até porque senão vou mandar todo mundo para campo agora, né? O número desse é para mandar todo mundo para campo agora. Como a população e o percentual é absurdamente alto para esse número, e nesse caso nós não temos nome e sobrenome de nenhuma criança, e aí a gente tem, no relatório que a secretaria mandou, tem nome e sobrenome de 38 crianças que não conseguiram no ensino infantil e de 66 que não estavam e conseguiram. A grande pergunta que eu tenho é, de fato, onde estão os nomes dessas 1.466 crianças? Então, eu peço aqui em plenário, oralmente, à Secretaria de Saúde, e vou enviar um requerimento para isso, porque se a Secretaria de Saúde tem esses dados, esses nomes, sobrenomes e endereços dessas crianças, ela tem que identificar imediatamente. Se não tem, ela tem que vir a público e dizer: desculpe, o nosso técnico fulano de tal errou nos dados porque botou um 14 na frente, ou porque, enfim, não importa. Mas uma coisa ou outra tem que aparecer. Ou tem que aparecer o nome dessas crianças com endereço, para que tanto a secretaria como nós possamos fazer essa verificação, né? Tanto a secretaria, tem que aparecer o nome e endereço, como tem que aparecer, ou aparecer quem é que colocou essa informação errada lá, né? E acho que é plausível que nós, hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Esse dado, se é um dado colocado no sistema, né, se é um dado colocado lá no sistema, eles têm imediatamente isso para pegar, né? Então, eu acho que é viável que a gente dê um prazo de uma semana, até quinta-feira que vem, para que a Secretaria de Saúde se posicione ou entregue o nome e sobrenome dessas 1.466 crianças, ou mostre aonde estava o erro e como esse erro aconteceu. Obrigado. Com a palavra pela ordem, a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Obrigada, presidente. Ótimo, acho que a proposta do vereador Messina é muito boa. Eu já pedi isso há um ano, que a Secretaria de Saúde ou de Educação, porque, evidentemente, nós somos uma prefeitura só. A própria Secretaria de Educação poderia pedir à Secretaria de Saúde essa listagem, que isso aqui é gente, menino cadastrado, isso aqui não é um número sem nomes, tem nome, tem endereço, tem família, está tudo registrado lá nos cadastros da Clínica da Família. A própria Secretaria de Educação deveria, a meu ver, já ter se interessado em correr atrás dessa informação, porque ela já conhece esse número há mais de um ano. O segundo comentário que eu gostaria de ampliar sobre esse debate, o vereador Paulo Messina, na verdade, sempre houve uma discussão muito grande se o IBGE consegue contar todos os moradores de favela do Rio. Eu tenho certeza que não consegue, mas absoluta certeza. Não é porque eles são incompetentes,
é porque são considerados aglomerados subnormais pela técnica de estatística internacional. Você só considera logradouro aquilo que está registrado, cadastrado. Como nas favelas não existe o cadastro, não existe o registro das residências das favelas, o IBGE não tem o pré-mapa dessa comunidade. Com isso, ele não consegue saber se todas as casas foram visitadas, porque não tem a fotografia da favela, como tem, por exemplo, o bairro da Gávea, onde todas as residências estão previamente cadastradas e o fiscal do IBGE, o recenseador, quando vai àquela residência, marca no mapinha que aquela residência foi vista. E o fiscal do recenseador vê se ele foi mesmo naquela residência. Na Rocinha e em outras comunidades, esse pré-mapa é inexistente, porque eles não fazem. Então, sequer se sabe, o IBGE não sabe nem quantos domicílios existem na Rocinha. Quanto mais saber se todas as residências foram visitadas. Se você conversar com a população da Rocinha, e por isso fizemos uma comissão especial sobre contagem de população em favela no ano passado, se você for conversar com a população da Rocinha, a quantidade de gente que nunca foi recenseada, que nunca ninguém foi na casa, é enorme. E o que essa questão de que a Secretaria de Educação sabe, a Secretaria de Educação sabe as crianças que foram procurar matrícula. Ela não tem o número e nem conhece as que nem foram procurar matrícula. É disso que nós estamos falando. A Secretaria de Educação não tem o nome e o número das crianças que existem na Rocinha, como não tem o IBGE. Porque o IBGE não tem nome, porque é sigiloso. Mas a clínica da família tem. E esse que é o grande avanço do cadastro que pode ser feito. É porque a partir disso aqui, a gente pode realmente começar a conhecer de verdade qual é a população da nossa cidade. Entendeu? Então, registro oficial, a Secretaria de Educação não tem. Ela tem o número de crianças matriculadas. Quantas não estão matriculadas, ela não tem. Ela não sabe. E quem sabe é isso aqui, ó. É isso que nós precisamos de ver se é verdadeiro ou não. Obrigada. Não. Com a palavra, o vereador Paulo Messina, pedindo a ele que não seja breve. Vereador Carlos Eduardo está muito ansioso para começar a votação. Percebi, serei célere, excelência. Só porque chegou uma informação nova às minhas mãos aqui agora, da própria Secretaria Municipal de Saúde, dizendo que esses dados não são oficiais e que abrirá uma sindicância para apurar os dados divulgados equivocadamente. O fato é aquilo que eu já disse, ou o nome das crianças ou o responsável pela informação equivocada. Para mim, essa é a solução. Particularmente, eu vou acreditar muito mais no recenseador do órgão oficial, que é o IBGE, do que a agente comunitária que vai lá. Até porque a gente sabe como a presidente da Associação de Moradores trabalha, querendo sempre dizer que tem mais população para se cacifar na hora de negociar politicamente. Com isso, presidente Rosa Fernandes, encerra a ordem do dia. Obrigado. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, quórum de maioria absoluta, veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 721/2010, de autoria do vereador Carlos Eduardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de identidade profissional para a confecção de carimbos profissionais e da outras providências. Vai encaminhar, Andréia? Vereadora vai encaminhar? É. Os postos de votação já estão disponíveis. Senhores vereadores presentes no plenário, por favor.
Vereador Aloysio Freitas, vereador André Gouveia Vieira. Votar. Vereador Bencardino, vereadora Carminha Jerominho, vereador Chiquinho Brazão, vereador Edson da Creatinina, vereador Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, vereador Guaraná, vereador Jorge Felipe, vereador Jorge Pereira, vereador Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Raimon, Renato Moura, Rubens Andrade, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada. Votaram sim 2 senhores vereadores, não 29 senhores vereadores. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 822/2011, de autoria dos vereadores Paulo Pinheiro, Eliomar Coelho e Raimon, que dispõe sobre a temperatura adequada nas dependências dos estabelecimentos de saúde localizados no município do Rio de Janeiro. Em votação, painel liberado, os postos liberados para os senhores vereadores. Senhores vereadores, Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Edson da Creatinina, Fernando Moraes, Jairinho, Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Guaraná, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Patrícia Amorim, professor Washington, Raimon, Renato Moura, Rubem Andrade, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votaram, sim, 2 senhores vereadores. Não, 25 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação, quórum maioria absoluta, veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1027/2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, supermercados e afins, após o registro das mercadorias, entregar ao consumidor a mercadoria devidamente embalada. Os postos de votação estão liberados. Senhores vereadores, Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado,
Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Edson da Creatinina, Eduardo Moura, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Guaraná, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Patrícia Murim, professor Washington, Raymond, Renato Moura, Rubens Andrade, Sônia Rabelo, Vera Lins. Vereador Adilson Pires. Vereador Adilson Pires. Como vota Vossa Excelência? A presidência vai encerrar a sessão. Votaram a votação, votaram sim 2 senhores vereadores, não 22, está rejeitado o veto, vai. 24 não tem quórum para deliberar, a matéria voltará em votação. Não há quórum para... Vai. Refazendo a fala, votaram sim 2 senhores vereadores, não 22, não há quórum para deliberar a matéria e votará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, quórum de maioria absoluta, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1151 de 2011, de autoria do senhor vereador Israel Atleta, que dispõe sobre a obrigatoriedade da devolução integral e, em especial, do troco para os estabelecimentos situados na cidade do Rio de Janeiro que forneçam produtos ou serviços diretamente ao consumidor. Em discussão a matéria. Não, pela ordem. Não, na verdade, presidente, eu queria falar o seguinte, não é sobre a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Posso falar? Quero falar pela ordem. Para encaminhar. Em votação, os postos de votação estão liberados para os senhores vereadores. Vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlinhos Mecânico, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Edson da Creatinina, Eduardo Moura, Fernando Moraes, Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Guaraná, Ivani de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho do SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Patrícia Morim, Paulo Messina, professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos.
A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.